A Terra gira em torno do seu eixo com a velocidade gigantesca de 1.650 km por hora no seu movimento de rotação. E por incrível que pareça, nós estamos girando junto com ela. Ou não? Vão entender isso comigo? Movimento circular uniforme, ou simplesmente MCU, pessoal, ele é dito circular porque a trajetória agora vai formar uma circunferência, por onde o corpo vai passar forma uma circunferência. Você tem que lembrar do comprimento da circunferência, o que é o diâmetro, o que é o raio, a parte matemática, ok? E é dito uniforme porque a velocidade é constante. O corpo percorre distâncias e ângulos iguais em tempos iguais. Tudo bem? O melhor exemplo, ou um bom exemplo que eu posso dar para vocês, ó, tá aí, ó, um disco girando. Observe que por onde cada ponto dele passa forma uma circunferência, por isso que é dito circular, e a velocidade dele não está se alterando, não está mudando. Então, velocidade constante e a trajetória é uma circunferência, está aí um exemplo de movimento circular uniforme. Outro exemplo que eu posso dar para vocês é a rotação da Terra. Estamos girando com a Terra aqui com velocidade constante e o movimento que a Lua faz ao redor do nosso planeta. Vamos ver agora duas grandezas que são características de movimentos periódicos, movimento que se repete em intervalo de tempos iguais, ok? A primeira delas é o período, nós vamos chamar de Tzão, T maiúsculo, que é o tempo para o corpo completar uma volta, pessoal. O corpo está girando. Se você medir o tempo que leva para ele dar uma volta, esse tempo é chamado período. A outra grandeza periódica é a frequência, Fzinho minúsculo. É só você pegar a quantidade de voltas, o número de voltas, e dividir pelo tempo que levou para completar essas voltas. Tudo bem? Se você tiver o número de voltas, você usa essa equação. Mas se você for observar, ó, o número de voltas for igual a 1, uma volta, o tempo é o que nós chamamos de período. Se você tiver o período, você usa a segunda equação. Se tiver o número de voltas, usa a primeira. Agora, as unidades de medida. No sistema internacional, pessoal, no SI, a unidade de medida de frequência que a gente mais vai utilizar é o Hertz. Hertz é rotações por segundo, voltas por segundo. Mas também tem o RPM, que é rotações por minuto. Eu posso transformar de Hertz para RPM. De Hertz para RPM eu vou multiplicar o valor por 60. De RPM para Hertz eu vou dividir o valor por 60. Professor, e é 60 por quê? Porque 1 minuto são 60 segundos, fazendo a nossa relação. Outras grandezas também importantes no estudo do movimento circular, pessoal, são as velocidades. Nós vamos estudar dois tipos de velocidade aqui, ok? A primeira é a velocidade angular, que o corpo você vai olhar para os ângulos, para quanto ângulo o corpo efetuou no movimento, nós vamos chamar de ômega, isso aí não é o W, é o ômegazinho, ok? E você pode calcular ela usando a frequência ou usando o período. Usando a frequência, a equação é essa, ômega igual a 2 vezes o π vezes a frequência, ou, se você tiver o período, ômega 2 vezes o π sobre o período. Observe aqui que a unidade de medida é o radiano, que é uma medida de ângulo, por tempo. Radiano, ângulo, tempo, segundos. Tudo bem? A outra velocidade é a velocidade linear, que pode ser chamada também de tangencial ou escalar. Galera, ela vai depender da distância que o corpo percorreu no percurso, tudo bem? Vamos chamar de vezão maiúsculo. Ela é mais simples de trabalhar, é só você pegar a velocidade angular, que é o ômega, e multiplicar pelo raio da trajetória. Pessoal, quanto maior for o raio, maior a velocidade linear, tudo bem? E a unidade de medida, a gente já sabe, né, para ela, metro por segundo ou quilômetro por hora, dependendo do exemplo. E não se confunda, a velocidade angular é a relação entre o ângulo e o tempo. E a velocidade linear é uma relação entre a distância e o tempo. Uma é angular e a outra é linear. Não confunda. Vou resolver agora um exercício para a gente fixar melhor a teoria. Vamos lá. Esse aí, ó. Uma serra circular possui 30 cm de diâmetro e opera com frequência máxima de 1.200 rotações por minuto, RPM. Determine a velocidade linear, V, de um ponto na extremidade, na parte externa da serra, considerando π igual a 3, ok? Alternativas são essas aí. Professor, o que é uma serra circular? Eu trouxe aqui para você a serra circular, beleza? Essa distância, pessoal, de uma extremidade até a outra, a gente chama de diâmetro. Diâmetro é isso tudo, essa linha preta toda aí. Agora o raio, cuidado, o raio só essa linha azul, só é a metade, ok? Observe que as alternativas estão todas em metro por segundo. Então o raio tem que ser em metro.
Como eu tenho o diâmetro em centímetro, vou transformar logo para metro. Ó. Vou botar aqui, ó, diâmetro, que é o Dzão, 30 centímetros. Se eu dividir por 100, eu transformo para metro. Dividindo isso aí, ó, 0,3 metros. Então, nosso diâmetro, 0,3 metros. Diâmetro da linha preta completa. Nas equações, a gente vai usar o raio. O raio é a metade, é o diâmetro sobre 2. Tudo bem? Se você pegar 0,3 e dividir por 2, nosso raio aí da trajetória, ó, 0,15 metros. Então, ó, nosso raio em metros, 0,15. Observe que as respostas estão em metro por segundo. Então, não posso usar a frequência em RPM. Eu tenho que usar ela em hertz, que é rotação por segundo. Nós aprendemos que de RPM para hertz, você divide por 60, 1.200 rotações por minuto dividido por 60 é igual a 20 hertz, 20 rotações por segundo. Agora o raio está em metro, a frequência está em hertz. Vamos fazer a questão. Ok, pessoal? Considere o π igual a 3 também, né? Então, ó, raio 0,15, frequência 20, π igual a 3, eu quero a velocidade linear. Então vamos lá, ó. Linear é a angular, o ômega, vezes o raio. Professor, o raio eu sei, não sei o ômega. Vamos lá então, acha primeiro o ômega. Então vou calcular primeiro o ômega para depois achar o V. Então, ômega. Se você tem a frequência 20 Hz, você vai usar do ômega que tem frequência, que é essa aqui, ó. Ômega, 2 vezes o π vezes a frequência. A questão pediu para considerar o π igual a 3, a frequência em Hz é 20, substituindo os valores, 2 vezes 3 vezes 20, só multiplicar tudo isso aí, ó, ômega, 120 radianos por segundo. Professor, a questão quer a linear, não é a angular, mas a linear depende da angular e depende do raio. O raio é 0,15 em metros e a angular 120 radianos por segundo. Substituindo os valores, 120 vezes 0,15, resposta, 18 metros por segundo. A resposta da parte extrema da nossa serra circular. As alternativas são essas e a correta é, portanto, letra D. Beleza? Essa questão da MAC São Paulo, pessoal, vai me ajudar a responder a pergunta lá do começo da introdução do vídeo. Vamos lá? MAC São Paulo. Devido ao movimento de rotação da Terra, uma pessoa sentada sobre a linha do Equador tem velocidade escalar em relação ao centro da Terra igual a, ok? Adote ó, o raio equatorial na linha do Equador ali, próximo da Terra, 6.300 km. E isso aqui só foi para confundir a cabeça mesmo. Se você pegar 22 dividido por 7, é o próprio π, aproximadamente 3,14. Ok, a questão é essa. Ó. Nossa terrazinha está girando. Alguém próximo à linha do Equador, girando junto com ela, movimento de rotação em torno de si, tem esse raiozinho aí, ó, ok? Que é 6.300 km. A questão quer saber essa velocidade de rotação, que é igual a da pessoa. Tudo bem? Vamos fazer a questão? Tá aqui, ó. Todo mundo sabe que o período Tzão de rotação da Terra, o tempo para dar uma volta em torno de si é um dia, 24 horas, fazendo surgir o dia e a noite, né? Tudo bem, isso aí todo mundo sabe. O raio da Terra, o Rzão, a questão diz 6.300 km, ali próximo ao Equador. O π, só você dividir, 3,14, tudo bem? E a questão quer saber o quê? A velocidade escalar de alguém já em torno da Terra, que é o nosso Vzão, junto com a Terra, né? Esses são nossos dados, tudo bem? Professor, velocidade escalar, eu lembro. A angular vezes o raio, tudo bem. Agora observe, pessoal. Você tem o raio, que é 6.300 km, mas você não tem a velocidade angular. Calcula primeiro ela, tá aqui. Professor, são duas equações, uma que tem a frequência, uma que tem o período. Nessa questão, você tem um período de rotação, então você vai usar agora ó, essa expressão. Aqui tem um período, ômega, 2π, dividido por t. O π, 3,14, o período de rotação da Terra, 24 horas. Então, substituindo os valores, tá aí, ó. Agora, você multiplica, ó, 2 vezes 3,14 dá 6,28, né? Dividido por 24, quando você efetua a divisão, você acha angular. A rotação da Terra aí, ó, 0,26 radiano por hora. Observe que é 24 horas, viu? Mas a questão que é a linear. A linear é a angular vezes o raio. A angular acabamos de achar, 0,26. O raio da Terra, 6.300. Se você multiplicar esse valor, é esse absurdo. Nós estamos girando agora aqui, ó,
com 1.638 km por hora. Professor, é muito exagerado. Calma. Na aula de gravitação, nós vamos ver por que isso é possível. Tudo bem? As alternativas são essas. A que mais se aproxima do valor que calculamos, letra B, 1.650 km por hora. Veloz. Ei, calma aí. Tem a saideira da aula de hoje. Nossa última questão. Vamos lá? Uma roda d'água efetua 8 voltas em 25 segundos. Ó, número de voltas, tempo, 25 segundos. Sabendo que o raio da roda d'água é de 0,5 metro e utilizando π igual a 3, determine a velocidade linear, o v, em metros por segundo. Pessoal, roda d'água, o que é isso? Para quem não conhece, está aí. Uma espécie de moinho, né? Pode transformar essa energia em energia elétrica, por exemplo. É uma das aplicações, tudo bem? Mas vamos lá, a gente quer saber a velocidade linear de rotação dessa roda d'água aí. Vamos lá para os nossos dados. O raio é esse aí, ok? Vamos para o dado. Ele faz 8 voltas em 25 segundos. O π pode considerar 3, segunda questão. O raio da roda d'água, 0,5 metros. E eu quero saber a velocidade linear, ok? Vamos lá? Galera, observe, ó. Preste atenção. Você pode calcular a frequência de rotação aí usando agora o número de voltas sobre o tempo. A questão falou que são 8 voltas. Falou em volta, usa essa equação aí. Número de voltas, 8. O tempo para dar essas 8 voltas, 25 segundos. 8 sobre 25, 0,32 Hz. Essa é a frequência em rotações por segundo em Hz da nossa roda d'água. A questão que é o quê? A sua velocidade linear, o V, que é a angular vezes o raio. Mais uma vez, professor, nós temos o raio, mas não temos a angular. Calcula a angular aqui de ladinho. Vamos lá? Só que agora você tem a frequência, né? Então vai usar a angular que tem frequência, que é essa. 2 vezes o π vezes a frequência. A angular é, portanto, se o π for 3 e a frequência 0,32, é só multiplicar 2 vezes o π, que é 3, vezes a frequência 0,32. Multiplicando tudo isso aí, velocidade angular, 1,9 radianos, como a frequência está em Hz, por segundo. Mas queremos a linear, é o V. Agora é pegar a angular e multiplicar pelo raio, é muito simples. A angular, 1,9, o raio, 0,5, 1,9 vezes 0,5, aproximadamente 0,96 metros por segundo. A velocidade de rotação da nossa roda d'água. As alternativas são essa. A que mais se encaixa na nossa resposta, exatamente igual à letra A. Beleza, galera? Essa foi nossa aula de movimento circular uniforme. Obrigadão!